Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto de ganhos de capital, que é um assunto bem importantíssimo aí nessa área imobiliária, que eu vejo que é um assunto que vem e traz muitas dúvidas em relação ao que eu devo tributar e como eu devo tributar. Então, em relação aos ganhos de capital, nós temos umas questões bem interessantes para ser falados. Então, se eu estou vendendo o meu imóvel, né, pela primeira vez e é o meu único imóvel que eu tenho na minha declaração de imposto de renda, esse imóvel ele for um valor até 470 mil reais, eu não tenho ganho de capital. Então isso é importante. Ah, e qual que é o requisito? Bom, ser o único imóvel na sua declaração de imposto de renda e esse imóvel ser um valor de 470 mil. Então tenha cuidado em relação a isso. Bom, mas e se eu tiver mais de um imóvel na minha declaração? Bom, aí a gente tem outros benefícios. Se eu tiver mais de um imóvel na minha declaração, e se for imóvel residencial, e eu for vender este imóvel, se eu for vender este imóvel e o dinheiro for aplicado dentro de um prazo de 180 dias na compra de um novo imóvel residencial, eu também terei um benefício fiscal de não ter o ganho de capital. Mas tem que cuidar desse detalhe. A forma como ele for vendido, ou seja, se ele for vendido à vista ou a prazo, e se essa renda que for recebida dessa venda for aplicada num prazo de 180 dias na compra de um novo imóvel residencial. Aí você deve verificar essa condição. Se ele for comprado, se ele for vendido a prazo, aí você deveria verificar o recebimento do valor dessa venda dentro desse prazo e também vincular ele dentro da compra de um mesmo imóvel residencial dentro desse prazo, num prazo de 180 dias. Não configurando nenhuma dessas hipóteses, é bom salientar, você terá uma tributação sobre o ganho de capital na faixa de 15%. E como eu falei, o que é o custo de aquisição? Lembrando novamente, o custo de aquisição é sempre o custo do imóvel. E o que eu posso agregar para aumentar o valor do meu imóvel? O que pode ser agregado para aumentar o valor do meu imóvel são se eu fiz alguma reforma, se eu coloquei uma piscina no meu imóvel, mas lembrete, você precisa guardar documentos hábeis, nota fiscal, para que você possa colocar isso na sua declaração de imposto de renda. Infelizmente, no Brasil, não há correção monetária dos imóveis. Ou seja, se eu tenho na minha declaração de imposto de renda um valor de um imóvel onde eu adquiri ele por 500 mil reais e agora no ano de 2024, né, esse imóvel está valorizado pelo valor de 600 mil reais, infelizmente na minha declaração de imposto de renda deverá constar o valor dos 500 mil reais. Não há uma atualização do valor do imóvel para sua declaração. Então fiquem bem atentos a isso quando vocês forem executar a venda do seu imóvel. Verifiquem o valor que está na sua declaração de imposto de renda ou verifiquem o custo de aquisição do imóvel para que você não tenha que pagar daqui a pouco 15% sobre a diferença entre o custo de aquisição e o custo de venda. Ok? Agradeço vocês e aguardamos para a próxima aula.